Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Masters Talk. É o cantinho que a gente tem aqui para falar sobre medicina, para falar sobre assuntos de saúde e trazer sempre informação de qualidade, que é o que a gente mais busca. No dia a dia, muitas pessoas vão para a internet buscar esse tipo de assunto, querer saber um pouquinho mais, o que ao mesmo tempo é muito bacana, mas também muito perigoso. Aqui a gente traz profissionais da área de saúde que falam exatamente aquilo que é importante, que as pessoas precisam saber e com muita credibilidade. Mais uma vez, quem está aqui comigo hoje é o Dr. Auro, que vai falar um pouquinho sobre alguns protocolos, né? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Valeu, João. Obrigado mais uma vez. Hoje a gente definiu falar de um assunto bem específico, né? Que é um assunto de mama. E mama hoje se tornou uma cirurgia muito específica. A gente fez um podcast, inclusive, falando sobre isso, sobre cirurgias mamárias, né? Que é uma das cirurgias que o pessoal mais procura no dia a dia. A mulherada aí realmente tem um interesse em mudar muito, né? A gente falou das mulheres que buscam mamas maiores, mamas menores, enfim, a reconstituição. A gente falou muito sobre isso e acho que a recuperação é também um medo muito grande de quem procura por uma cirurgia. É o terceiro grande né? medo. Então, que nem eu falei algumas vezes, existem 3 grandes medos. O primeiro é dor, o segundo é anestesia e o terceiro é recuperação. Então, a recuperação faz parte dos 3 grandes medos. E a cirurgia mamária, sendo uma das cirurgias que mais evoluiu nos últimos 3 a 4 anos, é muito recente isso, né? Ela se dedicou a evoluir na parte de recuperação. Obviamente, os resultados melhoraram. Mas a recuperação foi algo muito, muito diferente. Eu já fiz cirurgia plástica, sofri bastante na recuperação, isso tem um tempo já. O João já operou de tudo. Já fiz algumas cirurgias, sou adepto. Mas aí, quando eu fiz abdominoplastia, minha mãe falou, agora nunca mais, né? Na época eu falei, nossa, dói muito e tal, mas depois parece que essa parte, por mais que as pessoas tenham medo, quando vê o resultado, você vê que vale tanto a pena, que aquele medinho parece que fica ali de lado. Mas o mais interessante, a gente estava conversando esses dias, é sobre isso, né? Tem como a gente ter uma recuperação mais tranquila, desde que a gente siga alguns protocolos ali, né? Isso. A paciente hoje, o paciente, mudou o perfil dos últimos anos. É uma pessoa que ela muitas vezes não tem o tempo que tinha antes para se dedicar a uma recuperação de 30, 45, 60 dias. Então, uma paciente que trabalha, uma paciente que dali 3 dias precisa estar na sua rotina, paciente que tem filho pequeno. Então, no caso da cirurgia mamária, a gente hoje, nosso público para isso são as pacientes que necessitam de uma recuperação um pouco mais rápida, mas lembrando que a recuperação rápida, eu falo que é a cereja do bolo. O mais importante sempre é o resultado, né? Recuperação é um benefício, mas essa evolução veio para isso. A gente falou, inclusive, bastante aqui sobre o quanto evoluiu nos últimos anos a cirurgia plástica, né? E essa evolução, junto com a tecnologia, permite resultados melhores e também ajuda para que a recuperação seja mais rápida e mais tranquila também? Exatamente. Os protocolos que você começou falando, o que é um protocolo? É um conjunto de ações repetidas em vários locais do mundo que, quando analisados, mostram que eles são superiores em determinada situação do que outras. E isso é um protocolo. E os protocolos invadiram a cirurgia plástica. Então, o protocolo de cirurgia mamária hoje, principalmente os de recuperação rápida, eles estatisticamente são superiores tanto em qualidade de recuperação quanto em qualidade de resultado. Então, por isso que protocolo em cirurgia plástica hoje é uma realidade. É o que a gente faz na grande parte das cirurgias. Eu não sei se vou falar certo ou errado aqui, mas parece que esse protocolo muito bacana, que ajuda na recuperação rápida, tem um que chama R24R, é isso? Perfeito. É um protocolo que foi desenvolvido por um cirurgião americano. Na realidade, é Real 34-Hour Recovery. Quem criou a recuperação rápida no mundo é um americano chamado Tebbets. Isso foi em 2005, faz tempo. Você fala, agora que está falando isso? Demorou para chegar aqui, né? E existe uma padronização desse protocolo no Brasil chamado R24R. Esse R24R é um curso feito por alguns cirurgiões e esses cirurgiões eles são delimitados por micro-regiões do país. Então, é um cirurgião para cada micro-região do país que fez o treinamento R24R para poder exercer o nome, na realidade, R24R. Mas não deixa de ser o Fast Track Recovery, que é a recuperação rápida em cirurgia de mama. Quem está acompanhando a gente aqui já deve ter percebido algumas vezes, principalmente quando a gente fala nessa recuperação, que uma parente minha fez a cirurgia e precisou ficar não sei quantos dias sem levantar o braço, ou não podia andar, não podia lavar o cabelo, enfim, uma recuperação mais demorada, né? Dentro desses protocolos, a gente consegue uma recuperação
mais leve e de forma mais rápida as pessoas voltam às principais atividades do dia a dia? Para você entender, a recuperação rápida em cirurgia mamária é, em até 24 horas, voltar a dirigir, em até 24 horas, levantar os braços. Na realidade, a gente faz isso no mesmo dia. Em até 24 horas, pegar até 15 quilos de peso. Você pode, em 15 dias, voltar a atividades aeróbicas na academia e 21 dias a atividades completas. É muito rápido, perto do que a gente costumava ver, né? Você fala, pô, mas isso daí não prejudica? Cicatriz? Eu faço a seguinte analogia. Há 10 anos atrás, vamos pensar numa cirurgia abdominal, né? A cirurgia de vesícula, cirurgia muito feita, né? Era feita de maneira aberta, que a gente fala, cicatrizona no abdômen, todo mundo fazia aberta e algumas pessoas faziam por vídeo. Essas pessoas que faziam por vídeo, muitas vezes eram escanteadas. Falavam, imagina, fazer por vídeo, fazer aberta. Grandes cicatrizes, grandes cirurgiões. Esse sempre foi o lema da cirurgia. Com a evolução do tempo, a gente olha hoje que quase toda a vesícula é feita por vídeo, quase toda cirurgia abdominal é feita por vídeo. Eu faço essa analogia com cirurgia mamária. Eu acredito que daqui a 5 anos todo mundo vai estar fazendo protocolo de recuperação rápida. É uma evolução. Não é picaretagem, não é essa a ideia. A gente tem que olhar hoje para o paciente como um paciente. Ele tem a necessidade de algumas coisas, quer operar a mama, só que tem restrição de tempo. A gente que adeque a nossa técnica, a gente que crie a nossa técnica para possibilitar isso. Quando a gente fala dessa recuperação rápida, todo paciente tem indicação ou não? Isso é avaliado antes para saber se ele pode operar por esse tipo de técnica, se ele vai ter esse tipo de benefício ou como que funciona? A colocação simples de prótese, todo paciente tem indicação, né, desse protocolo. A gente sempre fala que nada em medicina é exato, né? Obviamente, com uma cirurgia que por algum motivo sangue um pouquinho mais ou tenha qualquer distúrbio do normal, a gente não vai falar para o paciente levantar o braço na hora, né? Espera um dia para fazer isso. Mas isso é exceção da exceção. A grande maioria sai fazendo protocolo de recuperação rápida. Pode acontecer de iniciar como protocolo de recuperação rápida durante a cirurgia, algo acontecer, como você estava falando agora, um sangramento, alguma questão específica, e aí esse protocolo, ele não que não vá ser eficiente, mas não vai ser nas 24 horas, vai ser mais rápido do que o outro, mas a paciente vai levar um tempinho maior. Mas isso é a exceção da exceção. Eu conto no dedo o paciente que a gente fez isso. Não tem... E como que funciona essa questão? Porque aí o paciente vai para o centro cirúrgico. Lá, o tipo de protocolo muda? Por exemplo, a medicação que ele vai tomar... Tudo muda. Muda tudo? Tudo. Desde a consulta. Então, para o paciente, o mais importante de um protocolo de recuperação rápida é a orientação do paciente. Isso é o mais importante. Isso começa aqui, falando aqui. Esse tipo de conversa, esse tipo de orientação já é o começo do preparo do paciente. Para ele entender algumas coisas que é fundamental para fazer uma recuperação rápida. Então, a orientação do paciente é a chave inicial de tudo. Depois, obviamente, existem técnicas anestésicas diferentes, que quando a gente trouxe isso para cá, a gente sentou com os anestesistas, nós protocolamos isso com o anestesista, falou, vamos ter que fazer assim, assim, essa, dá para fazer? Não dá, como faz, como não faz? Se adaptaram corretamente a isso. Muda, inclusive, então, o tipo de anestesia. Com certeza, a maneira com que se faz, o momento com que se faz alguns medicamentos, isso é importante. E a gente alinhou isso com os anestesistas. Perfeito. Técnica cirúrgica, tudo diferente. Desde da onde a gente coloca a prótese até o curativo que a gente faz depois. Então, a técnica toda é diferente. E, obviamente, o pós-operatório. Existe uma maneira, a gente vê muita paciente levantando o braço, né, no pós-operatório e tal. Levantar o braço não é de nada. O importante é levantar o braço da maneira correta. A gente vê vídeos de pacientes levantando o braço por aí que não tem a finalidade correta, né? Que é o alongamento dos músculos peitoral maior e menor. Então, não é só levantar o braço, tem que levantar o braço do jeito certo. E fazer a recuperação correta, né? Da maneira correta. Então, você vê que é um processo. É um protocolo, são etapas, né? Pergunta chegando, pessoal interessado. Eu postei no Instagram que a gente já está aqui falando sobre isso e a vai galera lá. já está perguntando. Falei que a gente ia falar de recuperação rápida. E uma das dúvidas que surgiu é em relação à colocação da prótese. Ela continua sendo colocada da mesma forma, no mesmo lugar ou não? Porque a gente falou aqui em outros podcasts sobre a colocação dela atrás do músculo. Ela Perfeito. continua sendo colocando atrás? O continua não. O continua é para recuperação rápida. Deixa eu contar o seguinte. No mundo, a maior parte dos países, Estados Unidos, Japão,
Europa, Austrália, são grandes mercados de cirurgia plástica, a maioria dos cirurgiões colocam as próteses abaixo do músculo, no dual plane. Brasil é o contrário. As pessoas sempre colocaram acima do músculo. O que a gente está trazendo com esse tipo de técnica é colocar a prótese abaixo do músculo. Os benefícios do abaixo do músculo sempre superam aqueles acima do músculo. Então, e é fundamental para essa técnica colocar a prótese parcialmente abaixo do músculo, chamado dual plane. Então, a gente precisa trazer esse tipo de consciência, né? Aí você pergunta, então por que todo mundo não coloca abaixo do músculo? Porque colocar abaixo do músculo não é fácil. Tem uma curva de aprendizado, existem detalhes que são muito diferentes, né? Acima do músculo é muito fácil você colocar da prótese. E a gente falou também de alguns benefícios da prótese estar abaixo do músculo, né? Então, é importante que a paciente também na consulta entenda como que funciona isso, como vai ser a recuperação. Exato. E tende a ser uma recuperação mais tranquila com a prótese abaixo? Ou... É mais tranquila. É mais tranquila com essa técnica. Porque antigamente as próteses abaixo do músculo doíam. Falava, vai colocar abaixo do músculo, dói pra caramba. Realmente doía. Por quê? Porque não existe a sequência, as 14 etapas de colocação de uma prótese. Então, a gente fala muito isso em rede social, as 14 etapas. Óbvio, 14 etapas são as 14 boas práticas de cirurgia de prótese mamária. Para evitar infecção, para diminuir a taxa de contratura, mas também para melhorar a qualidade de resultado, para melhorar a recuperação. E aí, quando a gente fala de preparar o paciente, é uma das primeiras ali, né? Muitas vezes com medicação, não sei se estou falando certo se é antibiótico, mas tem uma medicação que o paciente toma diferente de algumas outras cirurgias. Essa medicação começa antes mesmo de ir para o centro cirúrgico? Como o antibiótico ele é tomado um pouquinho antes da anestesia, o antibiótico intravenoso. Essa é a única dose de antibiótico necessária. A função dele nesse momento qual evitar a infecção. É a prevenção da infecção. E existe uma solução antibiótica que a gente coloca na prótese antes de colocar ela, chamada solução antibiótica tríplice. É uma das 14 etapas. Então, é uma delas. Agora, por exemplo, colocar a prótese com uso de funil. É óbvio que é com uso de funil. Não é óbvio. Quase ninguém usa funil. Por quê? É difícil achar funil, ter funil. A gente compra funil e a gente faz isso. O funil ele é revestido internamente com ácido hialurônico para que o atrito entre a prótese ele seja praticamente nulo e a gente consiga colocar a prótese por cicatrizes bem pequenininhas, sem trauma, sem nada. É porque quando a gente olha, principalmente quem é leigo, eu vejo cirurgias plásticas que eram feitas antigamente, o cirurgião com o dedo, e aí um corte pequeno, mas puxava e espremia a prótese, colocava. Pra gente que é leigo, era até um tanto quanto agressivo, né? Porque passava o dedo por dentro para soltar a musculatura. Isso é o mais frequente hoje. Ainda se coloca dessa forma. Sim. Raríssimas pessoas utilizam funil. E pelo que eu entendi, esse tipo de atitude de colocar, de mexer muito, ele impede que essa recuperação seja rápida, porque de alguma forma você causa um trauma, causando um trauma tem dor e um risco maior de ter uma infecção, algum problema. Exatamente. E quando fala em infecção, a gente não pensa só na infecção da rejeição de prótese e tudo mais, não é? A microinfecção, ela é muito importante de ser evitada. A microinfecção, quando a bactéria gruda na cápsula da prótese, cria o chamado biofilme. E a gente sabe hoje, publicado, diversos trabalhos, mostrando que o biofilme está relacionado a um evento chamado contratura capsular. É uma cápsula que o corpo forma em volta da prótese de uma maneira extremamente agressiva e faz com que a pessoa tenha que trocar a prótese. Então a gente sabe que a microcontaminação é uma das causadoras de contratura capsular. Então por isso as 14 etapas, por isso as 14 boas práticas. Ela vai ajudar que você não tenha infecção, não tenha contratura, não tenha traumas muito grandes na região. Ou melhor, diminua o risco disso tudo. E aí é isso que faz com que a recuperação seja mais rápida. É um dos motivos. No dia a dia, para a gente entender quem está acompanhando a gente aqui, que é mais leigo, qual que é a grande diferença? Por que numa técnica demora tanto tempo perto dessa outra que em 24 horas você já tem um resultado tão grande? Primeiro porque a prótese, quando é colocada acima do músculo e não se faz a recuperação rápida, ela não está estabilizada, ela não está estruturada. Então, exemplo, colocando abaixo do músculo a gente tem limites muito bem definidos para a prótese. Ela está quietinho. O plano que a gente coloca a prótese praticamente não sangra. É um plano que a gente fala de avascular, diferente de acima do músculo, né? Existem possibilidades de sangramento maior, a prótese está pouco estabilizada. Então você não vai falar para o paciente sair movimentando os braços, que a prótese pode se movimentar além daquilo que você previu, né? E, obviamente, o controle da dor, o controle da cicatriz, ele é prejudicado quando a prótese está acima do músculo. Isso é assim. Então, eu imagino que muita gente que escute isso e coloque prótese acima do músculo
fique revoltado com isso, mas não sou eu que falo, isso está escrito, né? Então, são fatos. A gente falou aqui, num dos podcasts que a gente estava conversando, em relação à colocação da prótese. Muitas pessoas colocavam pela axila, colocavam de formas que não eram as mais adequadas, né? Hoje em dia nem tem indicação para que as próteses sejam colocadas dessa forma. E dentro desse protocolo, a indicação é que elas realmente não sejam colocadas assim, né? Exatamente. Qual que é a indicação? Uma das 14 etapas também é evitar incisões na axila ou na areola. Por quê? Tanto a axila quanto a areola tem bactéria. A areola tem Staphylococcus, que é um tipo de bactéria. A axila é colonizada por bactéria. Então, mostra-se que, mais uma vez, não é opinião, está escrito, que incisões na axila ou incisões na areola aumentam a taxa de microcontaminação. Microcontaminação é igual a contratura capsular. E aí eu estava lendo, inclusive, que existe a proteção da auréola ali, né? Isso muda? Toda a cirurgia é feita, essa proteção? Toda Como proteção, que ela é feita? Mais uma das 14 etapas. A gente usa um protetor de areola para quê? O mamilo, existem ductos lactíferos, que dentro desse ducto tem a bactéria, esse estáfilo que eu falei. E esse estáfilo é um dos principais causadores de microcontaminação da prótese e contratura capsular. Então, proteger a areola com um material impermeável é a primeira etapa antes da gente relar na mama durante a cirurgia. Então, vamos começar a cirurgia. A gente usa o protetor de areola nas duas mamas, é um plásticozinho, que tem um nome técnico, e aí a gente começa a fazer a cirurgia, né? Para não ter microcontaminação. Falando em microcontaminação, também existe uma indicação para que as luvas sejam trocadas quando toca na prótese, que Você o afastador... eu li as 14 etapas, eu dei uma estudada para entender um pouquinho disso. É isso aí, mais um motivo para diminuir microcontaminação. Porque assim, quando a gente fala em contaminação de prótese, a enorme maioria não é de bactéria de fora, não é bactéria do hospital, é bactéria da própria pele da pessoa. Nós temos bactéria na pele. Staphyloepidermite, Staphylococcus, são tipos de bactéria que a gente tem na pele, normal. E essas microcontaminações são por essas bactérias. E quando a gente está mexendo na mama operando, a gente rela na pele da paciente, mesmo tendo feito aquela limpeza. Porque obviamente isso é muito comum, né? Quando a gente deita lá para fazer algum tipo de cirurgia, é feita aquela limpeza que passa a gás com algum tipo de medicamento ali para fazer a limpeza. Limpar. Mas o paciente, ele está todinho ali. Lógico. E você sabia que a maior parte das bactérias da pele não estão na superfície da pele, estão abaixo da primeira camada da pele, escondidinhas. E quando você começa a mexer, por exemplo, eu arranhando a minha mão assim, eu estou expondo bactéria na minha mão. Entendeu? Então, a gente precisa trocar luva. Usar luvas mais grossas. Eu ponho alguns vídeos com uma luva verde, o pessoal fica, o que é essa luva verde? É uma luva que a gente compra de fora, que é uma luva bem espessa para evitar microfuros. Então, tem todos esses detalhezinhos. E essa luva mais espessa, ela evita microfuros, mas ela não tira essa sensibilidade na hora que tem a necessidade. Não tira. Esse é o tchan dela. Poxa, que bacana. E aí você evita isso tudo. Pelo que eu estou entendendo, a grande sacada desse tipo de protocolo é que você tenta evitar ao máximo qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de problema externo, porque aí, quando você está completamente controlada ali a cirurgia, você tem menos chance de ter problema. É isso. Exatamente. O protocolo é 14 etapas. As 14 etapas sendo seguidas, as chances de você ter problemas são menores. Ponto. Está escrito. É assim. Então, a gente segue as 14 etapas. Junto com as 14 etapas, a gente segue o protocolo de recuperação rápida e a gente consegue ter uma recuperação melhor. Quando a gente fala a gente está falando muito aqui da colocação de prótese, mas no outro podcast a gente falou sobre as cirurgias, então tem cirurgias que você também faz ali um enxerto de gordura ou faz a recuperação da mama para receber a prótese. A recuperação rápida, ela cabe para qualquer tipo de cirurgia ou só quando são cirurgias mais simples de colocação de prótese? Hoje a gente faz tanto para colocação simples de prótese quanto para as mastopexias com próteses, que são as mamoplastias e colocação de prótese. Então existe o protocolo R24R para a mastopexia, que ele é chamado de mastogrip. Então a gente faz isso também, segue as 14 etapas, segue o protocolo R24R da mesma maneira. Não é feita a recuperação rápida nas mamoplastias redutoras. Por quê? Porque a mama não está estabilizada pela prótese. Existe muita movimentação da mama. A gente quer que a mama fique quietinha, a gente montou ela daquele jeito nos primeiros dias para que fique daquele jeito. A princípio, quando a gente vê ali cirurgião operando, a gente vê muito isso em série, vê muito isso, às vezes, em vídeos, né? Eu não sei se realmente é assim, mas a da mama específica também são várias camadas que são fechadas ali, ou a cicatriz, quando é feita a sutura, ela é feita de uma forma única?
Não, são por camadas. Todo princípio cirúrgico é fechar por camadas. Do jeito que você abriu, você fecha. Então, abriu pele, fecha a pele, abriu gordura, fecha a gordura, abriu músculo, fecha músculo, abriu fáscia, que é um tecido, fecha a fáscia. Então, o fechamento por camadas. Porque no protocolo, uma das questões é essa também, que tudo seja fechado perfeitamente da forma que estava antes. Porque a gente consegue reestabelecer a anatomia local, né? Então, qualidade cicatrística melhor. Os fios que a gente usa, a gente usa tecnologia de fios farpados, que é o barbed sutures. A gente faz o fechamento com estabilização do sulco, que é chamado de foreclosure, que é fechamento em 4 camadas, tudo com fio farpado. Tudo isso aí para melhorar a qualidade de cicatriz, para estabilizar a prótese. Então, a tecnologia envolvida nesse processo de recuperação rápida é outra coisa. Por isso que vem a paciente muitas vezes e fala, eu já passei com outras pessoas, mas eu vim aqui ver o senhor. Dá para comparar alguma coisa? Não tem como comparar. É outra cirurgia. São técnicas não estou falando que a né? minha é melhor, não é isso. Estou falando que o que eu vou te mostrar aqui é muito diferente. Então, é muito diferente. Como que se compara? Se compara coisas iguais, né? Isso é difícil da paciente muitas vezes entender. Estava falando do fechamento das camadas e do fio que é utilizado. Também muda o tipo de fio que é utilizado para fazer a sutura de um protocolo para o outro? Muda porque a gente precisa estabilizar o sulco da mama. E a gente utiliza o fio farpado para fazer o chamado sutiã interno. Sutiã interno, que é o 4-layer closure, que é o fechamento de 4 camadas, é uma das etapas de estabilização da prótese, né? Então, precisa disso. E mais um detalhe, sutiã interno, caiu na boca de todo mundo. Sutiã interno é um só, que é o 4-layer closure. Isso aí não é só fechar, eu sempre fiz isso. Não, é diferente. A pessoa, para saber fazer o sutiã interno, ela precisa ter visto alguém fazer um sutiã interno, aprendido direito. Por isso que eu falo, são etapas, né, que tem que ser seguidas. De forma leiga, quando se fala em sutiã interno, a impressão que dá para a gente que está ouvindo é que é uma estrutura que vai segurar e dar mais firmeza para aquela prótese. É isso? E como que isso é feito? Exatamente. É a estabilização da parte de baixo da mama. Então, a gente fixa o sulco da mama, que é a parte de baixo da mama, ao músculo. Então, a gente refaz isso de uma maneira estável. E isso daí é uma das etapas de estabilização da prótese. Existe outra, que é o plano submuscular parcial, do plane. Existe a estruturação lateral, chamada grip plane. Então, são basicamente 3 pontos de ancoragem. Dual plane, grip plane e sutiã interno. Quem acompanha a gente no Instagram sabe disso. A gente faz isso todo dia e coloca. Quando você fala do sulco interno, ele se solta ao longo do tempo por conta do movimento, por conta Tem alguns que já são soltos. Já são soltos. São tipos de sulco mamário. Existe uma classificação de sulco. Mas mais do que isso, na hora que a gente incisa para colocar a prótese, a gente pode romper as fibras e soltar ele. E se você não reestabelece ele, você pode ter um efeito chamado de bottom out, que é uma alteração do formato da mama, porque a prótese desce por baixo da cicatriz. Então, hoje eu vi uma paciente desse tipo aqui no consultório. E por isso tem que ser reestabilizado, refixado. A princípio, a gente falando aqui de forma leiga, dá a impressão que dá muito mais trabalho fazer através do protocolo de recuperação rápida do que do outro. Todos os cuidados são muito maiores, muitos detalhes que são cuidados o tempo todo. Muitos detalhes. Isso é real? Leva mais tempo? Como que isso funciona? A cirurgia em si leva 1 hora, né? Mas o processo até chegar nessa 1 hora, ele é longo. Então, é um processo que nem eu te falei, a gente começa aqui, a gente começa na educação do paciente, na escolha do tamanho da prótese correta. Isso é fundamental. A gente usa o Vector, que é o avaliador 3D da mama. Escolher a prótese correta para a mama é um dos passos primordiais para isso. E todas as etapas da cirurgia. Eu falo que antigamente a gente fazia cirurgia de prótese, puta, era uma beleza. Prótese, tá rapidinho. Né? Hoje, cirurgia de prótese, você sai cansado. Por quê? São etapas, são detalhes, são pontos que a gente tem que fazer na cirurgia e eles têm que ser todos seguidos para a gente ter o resultado certinho. E é uma cirurgia que demanda concentração extrema hoje em dia. É 1 hora completamente travado focado ali. Exatamente. Quem acompanha a cirurgia nossa e vê, percebe isso. Né? Não é aquela cirurgiazinha que fazia rapidão, É bem diferente. Mas é por isso que eu falo, evoluiu. É uma evolução. A gente não olhar para isso é muito errado. Na realidade é cômodo, né? Mas é uma evolução. Eu falo que os protocolos de recuperação rápida, esqueça a palavra recuperação rápida, os protocolos atuais que geram recuperação rápida são a evolução da cirurgia mamária. É assim.
Um dos grandes medos de quem acompanha também e faz uma cirurgia plástica é em relação à cicatriz. E aí, quando a gente faz por esse processo de recuperação rápida, a cicatriz tende a ser menor, maior, e isso tem uma variação muito biológica também, né? Mas na grande maioria, traz uma parte visual também diferente para o paciente? Em geral, a cicatriz é de melhor qualidade, por mais que a pessoa mexa o braço. Então, tem gente que fala, mexe o braço, tenho medo da cicatriz alargar. Não, pelo contrário. Por quê? A cicatriz está estabilizada, o suco mamário está estabilizado. Então, você consegue ter uma cicatriz estável. Segundo, o curativo que é utilizado é um curativo que favorece o processo cicatricial. Então, a chance de você ter uma cicatriz de má qualidade é pequena. Existe componente genético, que isso a gente não tem controle, né? Mas a qualidade cicatricial ela é melhorada. Hoje, inclusive, você falou que eu achei muito interessante, o curativo ele ajuda na recuperação e na melhora da cicatriz. Isso, a gente O usa curativo. o curativo. A gente usa um curativo que é um chamado hidrocoloide e tem uma maneira de usar ele e ele auxilia no processo cicatricial. E auxilia a ser mais rápido, menos doloroso e ficar com uma qualidade melhor, assim, mais fininho e tal. Por que isso? Ele tem uma medicação nele, ele estabiliza melhor a pele? O hidrocoloide ele estabiliza a parte superior da pele, que é chamada de epiderme, e qualquer fluido que saia da pele ele tem capacidade de absorção, então deixa a cicatriz muito seca. E isso é bom no começo da cicatriz. E é uma das finalidades dele. Tipo a proliferação de bactérias, lugares úmidos e quentes, né? Ele é bactericida, não é nem bacteriostático, ele mata mesmo bactéria. Então ajuda a evitar a infecção de cicatriz, tem vários benefícios. Vamos tentar fazer algumas comparações rápidas, que eu acho que para quem está assistindo a gente é a grande sacada, para saber como era e como é agora com a recuperação rápida. Beleza. Fez a cirurgia ali, uma cirurgia de colocação de prótese com o sutiã, como a gente falou agora, interno, tudo bonitinho. Sem ser o protocolo de recuperação rápida, quanto tempo o paciente vai conseguir levantar o braço, por 15 exemplo? dias. Com recuperação rápida? Acabou a cirurgia, ele levanta. 10 minutos depois que acordou. Exercício físico. Antigamente, 3 meses. Agora, 15 dias aeróbico, 21 dias academia completa, menos atividade de alta performance que a gente pede para esperar 45 dias. Relação à cicatrização, por exemplo. Mesma coisa, a evolução da cicatrização é a mesma. Uma cicatriz madura é sempre com 1 ano de cicatriz. Em relação à dor, muda alguma coisa ou não? Menos dor no protocolo R24R. Escala de dor de 0 a 10, a quantificação é em torno de 2. Nos protocolos outros, a classificação é em torno de 4, 3 a 4. Isso aí é publicado, não é eu que falo isso. Em relação a tomar banho sozinha, se higienizar, no mesmo muda? dia e anteriormente precisava esperar 72 horas. O pessoal dirigir, era uma coisa que muita gente reclamava. Para dirigir também leva um tempo muito grande. Levava 15 dias, agora no dia seguinte. A gente tem uma paciente que a gente operou faz uns 15 dias, ela veio de Araras. Ela operou, ela queria ir embora no mesmo dia dirigindo sozinha, que não tinha vindo ninguém. Falei, não, pelo amor, fica aqui no hotel. Você tá bem, tá sem dor, mas você tá mas operada. tá operada, né? Aí ela pegou, dormiu, no outro dia foi embora. Em relação à medicação, toma-se mais medicação pro outro? As mesmas medicações. As mesmas. Então, nesse ponto também é muito tranquilo. É tranquilo, são poucas medidas. Antibiótico anti-inflamatório, remedinho para dor, Novalgina, que é de pirona. Tem mais alguma coisa que muda muito abruptamente, assim, que a gente pode... Cara, eu acho que tudo isso veio para simplificar. Então, é uma cirurgia descomplicado. O curativo é descomplicado, a pessoa toma banho no mesmo dia, no dia seguinte dirige. Tem pacientes, nossa, a gente operou recentemente uma bancária que operou no dia seguinte volta a trabalhar. Então é para facilitar. Tem muita gente que põe mata-burro na frente disso, que acha que é uma jogada de marketing. Não deixa de ser, porque isso é um grande atrativo para o paciente. Mas essa não é a finalidade, que é o que eu falo, é a cereja do bolo. O que importa é o bolo. O bolo desses protocolos é muito bom. O resultado é muito bom, ele é muito duradouro. Por isso que eu falo, é uma evolução. Daqui 5 anos, está todo mundo fazendo isso. É o que eu imagino. Mesmo porque tudo que você me disse desde o início que a gente começou a conversar sobre isso, a gente percebe que são todos cuidados redobrados. Então, assim, eu acho que a grande sacada da coisa não é só que você vai ter uma recuperação mais rápida, você teve um processo ali muito mais cuidadoso, muito mais seguro. Isso, você dá atenção para muita coisa que você nem imaginava que precisava dar atenção. Então, é essa a questão do protocolo. É isso porque essa cirurgia se tornou uma cirurgia mais concentrada, uma cirurgia mais delicada do ponto de vista técnico. E é muito diferente, cara. É muito diferente mesmo. Não é porque eu faço, estou fazendo. Não é que é diferente mesmo. A gente também escuta muito das pessoas que colocam prótese
tem muitas mulheres que não conseguem dormir de barriga para cima, né? E por um período precisa, porque, óbvio, você mexeu naquela região. Tem diferença? Quanto tempo ela vai poder levar para dormir de lado, de isso bruço? Eu falo para paciente assim, você que vai sentir o seu limite, né? Se achar que dá para dormir em cima com 10 dias, pode dormir. Não tem problema nenhum. A prótese está estabilizada, a cicatriz está estabilizada com curativo, sutiã interno e tudo mais. Ela vai sentindo o limite. Mas antigamente não tinha isso, né? Você tem que esperar, né? E acho que era uma questão... Eu ouvi pessoas que ficaram mais de um mês aí. Acho que também dependia do organismo de cada pessoa. Pelo menos um mês, né? Era pelo menos um mês. Ou seja, a diferença de estabilização de prótese... É muito grande, né? É muito grande. Por isso que eu falo, é água pro vinho. É bem diferente. A gente fala de resultado também. O resultado, ele é diferente? Ele traz mais... satisfação para o paciente? Quando eu falo em bolo, eu falo em resultado, né? Então eu falo que o bolo é bom, que o resultado é bom. Resultado dá. Paciente quer o quê? Quer colo e quer cleavage line. Sabe o que é cleavage line? Curvinha? É a separação das mãos. Então ele quer colo e quer linha de clivagem. E esse tipo de técnica possibilita colos mais estáveis e duradouros. Na grande maioria das pacientes. Tem pacientes que ficam bonitas com a mama, com a prótese acima do músculo? Lógico que tem. Mas nessa técnica, a maioria das pacientes ficam mais bonitas. E não existe essa coisa de, colocou embaixo do músculo, ele vai ficar mais escondido. Não tem essa questão. Não. A questão é que ele vai trazer o resultado. Tinha isso. Na técnica de colocar abaixo do músculo, de antigamente. Essas que são liberados pineates centrais, que é uma questão técnica, são feitas medidas para a liberação da parte superior do músculo. Tem muito detalhe técnico para possibilitar o colo, para possibilitar a linha de clivagem. Não é, antigamente, sabe como que era a técnica abaixo do músculo? Abria embaixo do músculo, passava o dedo, soltava o músculo, sangrava tudo, enfiava a prótese e acabou. Nossa. Hoje, nessa cirurgia, o que mais sangra nessa cirurgia é a incisão na pele. Ou seja, é muito pouco. É muito pouco. E a gente não coloca o dedo na paciente. Como que funciona essa separação hoje do músculo? Que antes era feito com o dedo. É feito com uma pinça, chamada pinça de Tebbets, em homenagem a quem inventou a técnica. É chamada de hemostasia, que é parar o sangue, prospectiva. Então a gente pega o vasinho antes dele sangrar. A técnica usual, o vasinho sangra, a gente pega ele. Então, esse é um dos princípios, é uma das etapas. Fazer a hemostasia dissecar que chama? Quando dissecar. Você coloca ali, prospectiva. Você vai lá e pinça ele, ele já nem sangra. Nem sangra. Existem vasos específicos que a gente sabe nessa anatomia submuscular que a gente pega eles antes deles sangrarem. Chamada hemostasia prospectiva. É uma das etapas. Ou seja, não tem sangramento, diminui o risco pequeno. De tudo, não faz hematoma, não faz nada. Diminui o risco. É importante falar. Toda cirurgia tem seus riscos. Sim. Né? A gente, medicina não é uma ciência exata. E eu falo isso para o paciente. Quais são os principais problemas, possíveis problemas? Raros, mas existem. Hematoma existe? Existe, lógico que existe. Raro, mas existe. Entendeu? Essa é uma outra dúvida. A hematoma também diminui bastante, porque antigamente a gente via que as pessoas faziam cirurgias plásticas, fossem cirurgias de mama, abdominoplastia, a pessoa fica inteira roxa, o hematoma desce. Eu cheguei a ver pessoas com hematoma nas pernas porque operou o abdômen. Tecnicamente, isso não é um hematoma. Existe uma diferenciação, só para você entender. A gente era num nível de discussão que precisa saber disso. Sim. Existe hematoma e equimose. O roxo que você está falando chama-se equimose. Todo mundo chama o contrário, né? Bateu, falou, fiquei com hematoma. Não, você ficou com uma equimose. O roxo é o acúmulo de volume de sangue dentro de uma cavidade. Por exemplo, acumulou muito sangue dentro da loja da prótese, onde você descolou. Na hora que você abre a cicatriz, sai aquele sangue. Aquele é um hematoma. Entendeu? As técnicas que hemostasia prospectiva diminuem as taxas de hematoma. Sim. Ou seja, quando a pessoa vê que ela está ou roxa ou esverdeada, aquilo significa que não tem nada ali que tem que ser está na drenado. Pele ou na gordura embaixo da pele. Agora, o hematoma é quando faz uma bolsa de sangue em algum lugar. E precisa ser drenado. E aí precisa drenar. O hematoma precisa ser drenado. Falando em dreno, antigamente era muito comum o paciente sair com dreno, né? Essa é uma das indicações de não usar dreno. Não usar. O dreno ele acaba sendo um contato externo e aí ele pode trazer alguma coisa para dentro do organismo? Exatamente. Essa é a ideia. Qual que era a função do dreno antigamente? Era tentar tirar qualquer secreção. Porque assim, não existia hemostasia prospectiva. Então, sangrava um pouco mais, acumulava um pouquinho de sangue, o dreno tirava aquele restinho de sangue lá de dentro. A gente usei dreno muito tempo, nossa. E agora o princípio é outro, hemostasia prospectiva e não usar dreno, não ter contato no meio externo com o meio interno. Ou seja, você sangra menos, não tem necessidade de colocar esse sangue para fora. Você evitou que ele saísse ali. Perfeito. E se, por um acaso, algum motivo isso acontecer, ele é drenado manualmente, não precisa colocar um dreno e criar manualmente ou cirurgicamente. Cirurgicamente.
A gente fala muito da jornada do paciente, né, que é muito importante. Quando o paciente vem à clínica, ele já vem hoje... É que você faz muita divulgação, o seu trabalho nas redes sociais é muito grande, então as pessoas conhecem bastante. Mas você sente que normalmente já vem sabendo desses tipos de protocolo, dessa questão da recuperação rápida, já vem pedindo isso? Essa é a melhor paciente. Primeira pergunta que eu falo, você me segue no Instagram? Não é pelo fato de seguir, é porque o Instagram se tornou uma maneira de educar a paciente. Porque você viu quanta coisa a gente está conversando aqui? Sim. Você acha que eu consigo passar isso numa consulta? Não consigo. Então, durante todo o acompanhamento no Instagram, durante todas as minhas postagens, eu não faço postagem besta, eu faço postagem educativa. Científicas, tem que fazer. Né? A paciente vai aprendendo alguma coisinha. Quando ela chega na minha frente, e o marido geralmente chega junto, eu falo, eu vou explicar para você, porque ela já sabe. Ela fala, eu já sei mesmo, acompanho. Eu começo a falar e ela só fica assim, ela sabe, porque ela acompanha. Então, as mídias sociais para mim são maneiras de educar paciente que vai ser meu futuro paciente. E isso é muito importante, né? Porque cada médico tem uma forma de trabalhar, enfim, por mais que sejam muito parecidas e sigam-se protocolos, cada um tem uma maneira. E aí você precisa conhecer o médico que vai te operar. Lógico. Né? Você precisa conhecer o trabalho dele. Essa é a chamada medicina 4.0. Existe uma escala de medicina, a gente pode até conversar disso. Acho que vale um podcast completo sobre isso. Medicina desde a 1.0 até a 5.0. Existe uma evolução e nós estamos... Agora, nós estamos trabalhando para entrar na medicina 5.0, mas na chamada 4.0 é a comunicação direta com o paciente. É o que nós estamos fazendo aqui. É essa comunicação direta para passar tanta informação que uma consulta só não consegue passar. Por isso que o podcast é violento, o podcast é muito legal. O podcast, de uma maneira informal, você informalmente está me perguntando um assunto, eu estou tentando te responder de uma maneira informal, e o paciente está captando informação. E o mais legal aqui, eu acho que a gente está buscando fazer é manter esse contato próximo. E eu, por mais que eu entenda um pouco do assunto, eu sou leigo tanto quanto elas. E as nossas redes sociais, até lembrar para vocês que estão assistindo a gente agora, elas estão abertas, tá? YouTube, você pode também no Facebook, no Instagram, faça suas perguntas, sugiram temas. Estão chegando aqui algumas questões, algumas perguntas das pessoas que sabiam que a gente ia falar hoje sobre recuperação rápida. E acho que esse é o caminho, né? Porque elas conhecem o trabalho do profissional que está aqui e também conhecem um pouco mais sobre aquilo que elas desejam fazer ou sonham fazer, né? Isso. Eu acho que o futuro desse podcast é enorme. Eu acho que esse tipo de discussão, principalmente quando a gente traz alguma outra pessoa aqui para a gente fazer uma discussão paralela, é muito legal, é muito interessante. Eu fico sabendo de coisa que eu não sabia. E essa é a função, essa é a medicina 4.0. Essa é uma medicina que não fazê-la, a meu ver, se torna má prática. Porque o negócio que eu falei está tão avançado, está tão especializado, o funil é tão estreito que você não consegue mostrar para a paciente o que é melhor para ela, o que você acredita que seja numa consulta. Ela precisa saber das opções. E essas mídias de comunicação, não estou falando de sensacionalismo. Sim, nós não estamos falando nada de sensacionalismo. O que é proibido, não pode. Mas isso, eu acho que é de extrema importância. Eu acho que a evolução da medicina trouxe muito disso, né? Antes você colocava prótese nas pacientes. Hoje você coloca prótese em uma paciente de tal tamanho, de tal estatura. Aí você estuda para ela qual é a melhor prótese. Você tem muitas outras próteses, ou seja, a medicina, principalmente a cirurgia plástica, ela tem afunilado de um tanto que você precisa conhecer bem o seu paciente e o paciente conhecer bem o seu médico para saber se ele está dentro daquilo que ela está esperando, né? É muito específico. A cirurgia plástica está personalizada ao extremo. Por isso que eu falo, é muito difícil daqui para frente você ter um cirurgião plástico que opere bem tudo. Essa segmentação é importante também. É importante porque precisa ser. Eu falo que daqui a 5 anos todo mundo vai estar fazendo prótese muscular dual plane e tudo mais. Eu falo isso porque eu acredito hoje ser a melhor opção. Eu acredito que a maioria das pessoas vão ver isso, vão enxergar isso também. E as pessoas que operam mama vão partir para esse rumo, entendeu? Assim como as que operam o rosto, melhor vai ser tal técnica, nariz vai ser melhor tal técnica. Eu acho que essa é a evolução. Para quem está acompanhando a gente está falando bastante da recuperação rápida. É importante que essa paciente ela tenha o que em mente? Ela deve procurar recuperação rápida
por se recuperar mais rápido, estar apta o quanto antes para voltar às suas atividades? Ela deve pensar que é uma forma mais segura de operar? Qual que é o tipo de pensamento que ela tem que ter quando ela for chegar para discutir com o cirurgião dela? Eu acho que ela tem que pensar tudo. Porque, assim, a vida dela é a vida dela. Ela vai ver as necessidades de tempo dela. Então, ela vai ver a questão da recuperação rápida, os benefícios da qualidade dessa técnica de uso submuscular, a tecnologia envolvida e tudo mais, e o tipo de profissional que ela vai escolher de acordo com a empatia dela, né? A gente fala dos arquétipos, vale muito isso, a empatia do paciente, o tipo de paciente. Eu opero pacientes muito parecidos comigo, isso é comum, né? O outro opera muito parecido com ele. Então, eu acho que juntando essas três coisas, a pessoa afunila e opta. Agora, umas 3 questões que já chegaram em relação a isso aqui, e acho que a grande dúvida de algumas pessoas. A cirurgia de recuperação rápida, a gente viu que são vários tipos de protocolos que são feitos de forma diferentes. Ela tende a ser mais cara ou o valor é muito parecida com a de recuperação normal? Lembrando, claro, que a gente já falou aqui sobre a saúde financeira do paciente, a gente já falou que existe diferença dependendo do médico, da região, da técnica, enfim. Mas, no geral, ela tende a ser mais cara ou não? Eu recebo essas perguntas no Instagram direto. Grande curiosidade do povo. A questão para mim não existe a outra cirurgia mais. Então, para mim não existe comparativo com a outra. Então, essa é a minha maneira de pôr prótese. Eu não tenho, é mais cara que a outra. Que outra? Não tem outra. É essa. Né? Agora, você tem que, aquela questão, separar o que é preço de valor. Essa é uma cirurgia que envolve muito mais material do que a outra, por exemplo. Por quê? Porque precisa para ter esse resultado da recuperação. Então, assim, o custo dela pode se tornar um pouquinho mais alto. Mas o valor dela eu não acho alto. Eu acho, por exemplo, hoje, o que a gente cobra dessa cirurgia, eu acho, assim, extremamente razoável. Dentro de todos os benefícios que o paciente vai ter, inclusive segurança, né? Exatamente. É só a pessoa que acompanha, a pessoa que vê, a pessoa que entende, passa em consulta. Tudo isso, por isso que as pessoas só recebem o preço da cirurgia depois que passa por todo o processo. Porque ela precisa entender. Tá? Eu vim pegar, mas o outro fulano... Então não tem jeito, gente. É outra... É uma comparação, assim... óbvio, dentro dos mundos diferentes, tá? Você vai comparar um Volks, que é um ótimo carro, um Porsche, que é um ótimo carro, mas é um Porsche. É diferente. É uma comparação boba? Talvez, mas é uma maneira de exemplificar. A gente está fazendo cirurgias completamente diferentes, com uma alta tecnologia, com risco muito menor de infecção, com uma recuperação muito mais rápida. Então, é a questão do custo-benefício. Ela vai ter um valor um pouquinho maior embutido, mas que vale muito a pena perto daquilo que o paciente vai ter de muito, que nem eu te falei. Acho que o valor que a gente cobra hoje, na minha prática, é um valor extremamente razoável. Longe do caro. Bem longe do caro. Doutor, a gente está chegando no final do podcast. Queria fazer uma última pergunta que eu acho que fica a dúvida na cabeça das pessoas. A gente falou muito da cirurgia mamária, da recuperação rápida para a cirurgia mamária. A gente já falou sobre o quanto a medicina tem evoluído e mais rápido está. Existem protocolos também que têm tornado cada vez mais rápidas outras recuperações de outras cirurgias, abdominoplastia, tudo. Todas as cirurgias têm protocolos que melhoraram a recuperação. Por exemplo, lipoabdominoplastia. A lipoabdominoplastia hoje a gente não usa dreno. O não usar dreno é uma melhora de qualidade. Né? O não usar dreno, pelas técnicas que a gente coloca, que a gente faz, melhora pra caramba a recuperação da paciente. Lipo-HD, a técnica de lipo-HD, a recuperação é bem mais rápida. O edema, o inchaço é bem menor. A recuperação para volta à atividade física, tudo é bem menor. Então, tudo é evoluído, tudo vai evoluindo. Evoluiu muito. A cirurgia plástica em si, nos últimos 3 a 5 anos, evoluiu muito, demais. Show de bola. Estamos chegando para o final. Algum recado para quem está assistindo a gente aí, para a gente falar um pouquinho sobre... Mais uma vez, a gente está nessa sequência de programas aqui. Eu acho que esse tipo de conversa é o tipo de conversa que vale, né? A gente tem muita informação boba aí sobre isso no mercado de informação. E, como eu te falei, eu acho que isso aqui, esse tipo de conversa vai ser muito, muito legal, vai evoluir bastante. Agradecer mais uma vez a presença. Valeu, obrigado você, João. Para vocês que estão assistindo a gente, nós vamos ficando por aqui neste episódio, mas claro, como o Dr. Auro falou aqui para a gente, muitos outros médicos vão passar por aqui nos próximos episódios. A gente tem muito assunto dentro da cirurgia plástica, dentro da anestesia, dentro
de várias especialidades da medicina. Então, fica ligadinho com a gente, porque muitas vezes não é só dúvida, mas é uma dúvida de uma amiga, de alguém que você gosta muito, de um parente, e aí aqui você tem informação de qualidade e, claro, vai ficar por dentro de tudo que a gente for trazendo aqui no dia a dia. Relembrando vocês também o seguinte, sugiram perguntas, sugiram programas e temas, que a gente vai ter o maior bom gosto em trazer as pessoas aqui para tirar as principais dúvidas e nos sigam nas redes sociais. Aqui no YouTube tem como você entrar lá, acionar o sininho para receber os nossos conteúdos. Assim que tiver episódio novo, já vai te avisar, você não vai ficar por fora, não vai perder nada disso. E também nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que a gente vai trazendo os temas e conversando com vocês, tá ok? Até o próximo episódio. Até lá!